Muito obrigada, Irene Pimentel, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Irene Pimentel, és historiadora, tens trabalhado ao longo da tua vida vários temas, mas muito centrado na questão dos refugiados. O tema dos refugiados é um tema que te é caro e eu começava exatamente por te colocar a questão da forma como as sociedades têm olhado para os refugiados ao longo da história. Muito obrigada, Margarida Marques, pelo convite. Os refugiados ao longo da história, pode-se dizer que a era dos refugiados é o século XX. Pronto. Evidentemente, desde a Primeira Guerra Mundial e o pós-guerra, e depois nos anos 30, que é o que eu mais tenho estudado. E nos anos 30, o que é que aconteceu? A Alemanha nazi tinha uma política inicial, antes do Holocausto ou da Shoah, a partir de 1941, tinha uma política de eliminar dos seus territórios e dos territórios ocupados todos aqueles que a Alemanha nazi considerava como fora da comunidade nacional. Aliás, a Alemanha nazi tinha até uma concepção racista, racial, dessas pessoas que considerava fora dessa comunidade, que era sobretudo os judeus, mas também os ciganos. Portanto, e todas as minorias, podemos usar essa expressão? Todas as minorias. Evidentemente, também havia minorias de adversários políticos, que ele também combatia, mas digamos que a política relativamente a essas minorias era a expulsão, sobretudo a partir de 1938. Portanto, de 33 a 38, houve toda uma legislação discriminatória que, ao fim e ao cabo, tornava a vida impossível a essas minorias. Não podiam trabalhar, não podiam sair, não podiam ir a grandes armazéns, não podiam ir às piscinas dos outros, dos chamados racialmente puros. E o que é que acontece? Por causa disso, muitos judeus, ou com a percepção do que é que ainda poderia vir até de mais grave, ou também para escapar a essas discriminações, começaram a procurar outros países da Europa e tornaram-se refugiados. Ora, o que é que a Europa fez nessa altura? E é isso que eu acho interessante quando se fala em vagas ou crise de refugiados. Sim, porque nós estamos a falar, esses que estás a falar, são refugiados da Europa, dentro da Europa. Dentro da Europa, que sempre tinham vivido lá, que tinham nascido lá, pronto. Judeus alemães, primeiro, e austríacos, e depois, à medida que portanto, a Alemanha foi invadida os Sudetas em 38 e depois com a Segunda Guerra Mundial, a Polónia e por aí fora. Cada vez tinha mais judeus, mais dessas minorias, e cada vez expulsava mais. E os países tiveram de se confrontar, os países democráticos, que é a maior parte dos países na Europa, confrontar-se com o que eles chamavam essa vaga, ou mesmo chamaram mesmo o termo inundação. E estavam muito preocupados que esses refugiados, ao fim e ao cabo, fossem ocupar lugares de trabalho e empregos, porque ainda estávamos, enfim, a crise de 29 já lá estava, mas estamos a falar ainda nos anos 30 e ainda se notava muito desemprego e crise económica e financeira. E esses países fecharam as suas fronteiras. Portanto, em vez de receber esses refugiados, passaram, primeiro, pode-se falar, por exemplo, o caso da Suíça, porque está mesmo ali no centro, não é? E que fechou as fronteiras. Foi, aliás, a Suíça que propôs aos nazis, para nos passaportes dos judeus, haver algo que indicasse que eles eram judeus, ou seja, que iriam para um país e não podiam sair desse país porque não podiam regressar ao país de origem. Primeiro, a Alemanha nazi fez esse tipo de passaportes, dizendo que não podiam voltar ao seu país de origem, e, sob Conselho Suíço, começaram a colocar a letra J. E, a partir daí, tornou-se muito fácil para os países europeus identificar aqueles que não eram turistas. Porquê? Porque a Suíça teve esta ideia porque tinha muitos turistas alemães da chamada comunidade nacional raça pura e queria continuar a tê-los, mas não queria os outros. Em 1938 ainda, o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, convoca a Conferência de Evian.
que foi justamente para lidar com essa vaga de refugiados. Que tipo de política os vários países deveriam ter de uma forma, digamos, unificada? Ora, ao contrário de se, portanto, abrir as portas com regras, digamos, mas abrir as portas, o que aconteceu é que todos os países fecharam as portas. Depois de Evian. Depois de Evian. A Conferência de Evian é uma conferência que agradou muitíssimo aos nazis. Aí os vários países começaram, sobretudo, a introduzir um visto, que é algo que, felizmente, nós não sabemos muito o que é na Europa, a juventude já não sabe, mas que ainda temos para outros países, e dependia da outorga desse visto se a pessoa tinha determinadas características. Por exemplo, se tinha, no caso da Alemanha e da Áustria, aos Estados Unidos interessava que houvesse refugiados de alta categoria intelectual, eventualmente com dinheiro também, que lhes pudesse, portanto, amparar os primeiros tempos, e começaram a fazer esses vistos dependendo também das profissões. Por exemplo, os médicos alemães e austríacos raramente conseguiam visto. Porquê? Porque já havia poucos médicos e as ordens dos médicos e as categorias profissionais também não queriam essa rivalidade. Foi o caso, por exemplo, de Portugal. As primeiras leis, portanto, que são quase todas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e portanto, em conjugação com a PVDE, a Polícia Política e Polícia Internacional, são primeiro para proibir, por exemplo, aos médicos virem para Portugal, ou então, se viessem para Portugal, tinham que fazer um curso de novo português. Pois. Outras categorias, por exemplo, engenheiros, arquitetos, passou-se o mesmo. Relativamente ao geral dos refugiados, o que acontece é que depois, com a ocupação da França em 1940, pela Alemanha nazi, havia muitos refugiados que estavam aglomerados em França. E a partir daí, com a divisão entre a zona sul e a zona norte francesa, a parte norte ocupada e a parte sul, enfim, livre de Vichy, que era um regime também ditatorial, o que acontece é que os refugiados que lá estavam, porque eram, por exemplo, alemães ou austríacos, embora fossem judeus e perseguidos, eram considerados como elementos do país inimigo. E, portanto, quintas colunas, e começaram por ser internados e depois, com a ocupação da França, são entregues aos nazis. Alguns conseguem escapar, aí há a figura do Aristides Sousa Mendes, que eu nunca deixo de dizer que foi graças a ele que, de qualquer maneira, Portugal acabou por ser um país de trânsito de refugiados, mas muito graças a ele ter desobedecido, ou seja, foi apesar de Salazar, apesar da PVDE, Portugal teve esse papel graças a esse cônsul, e também houve outros, mas digamos que foi o caso mais radical, e que depois foi punido pelo próprio Salazar. Salazar esse que no pós-guerra lucra com a ação do Aristides Sousa Mendes e diz aos aliados ocidentais: nós recebemos refugiados. Exatamente, mas estamos aí a falar, é evidente que o período seguinte já é saída da Europa, digamos que a fase seguinte é saída da Europa. Mas essa fase de que falaste é sobretudo um movimento de, nós poderíamos dizer hoje, deslocados na União Europeia, no atual contexto histórico completamente diferente. Estamos a falar dos anos 30, hoje estamos a falar de 2020. E cada país era por si, não é? Exatamente. Portanto, mas era uma mobilidade interna na União Europeia. Nós hoje estamos a assistir a uma realidade diferente. Hoje, há uns anos esta parte, há uma questão que tu referiste e que eu acho muito interessante, que é, digamos, a situação que existia em alguns países que consideravam que os que chegavam de fora, portanto refugiados, que iam competir com eles na sociedade, nos empregos, etc. Nós hoje temos refugiados que chegam de fora da União Europeia, que chegam à União Europeia, e esse fenómeno continua a existir.
E é um fenómeno que a extrema-direita, que fez crescer a extrema-direita. Absolutamente. Ou seja, é um fenómeno que a extrema-direita, é um argumento que a extrema-direita usa contra os refugiados e que fez crescer a extrema-direita. E tudo isso já se passou na época. Eu não referi realmente que, como Portugal e a própria Península Ibérica, porque antes de Portugal tinham que passar pela Espanha, digamos que era a via de passagem para outros continentes, a África e sobretudo os Estados Unidos. Exatamente. Portanto, eles podiam ficar em Portugal desde que tivessem um visto de entrada no país de destino além Atlântico, e aí recebiam o visto português de trânsito. E uma das características, uma das, digamos, leis de Salazar, e que, de certa forma, diminuiu, digamos, porque as populações autóctones, evidentemente, sentiam essa rivalidade. E ela também era potenciada por partidos políticos, porque a extrema-direita sempre existiu. Claro. Pronto. E, entretanto, o que é que Salazar faz? Proíbe os refugiados de trabalharem. Isso também é muito diferente do que se passa hoje. Antes, pelo contrário. E, aliás, podiam ficar só o tempo de apanharem o tal navio. Muitos ficavam mais tempo, porque tinham também o visto dado por Aristides Sousa Mendes contra as regras. E, portanto, agora, o grande problema é como é que eles subsistiam em Portugal. E não eram ajudados pelo governo português, economicamente. O que o governo português facilitou foi que as organizações internacionais, judaicas sobretudo, mas não só, norte-americanas, ajudassem diretamente esses refugiados. Mas essa questão do antissemitismo já é discutida, por exemplo, nos anos 30 e 40 em Portugal, em que se dizia, nós não temos, os governantes, a ideia geral era dizer, não temos uma questão judaica em Portugal e não a queremos ter. Pois. Por isso também não queremos, porque a maioria, apesar de tudo, também havia muitos políticos, não é? Refugiados políticos, mas a maioria, de facto, eram judeus. E, ao não se querer ter, ao não deixar que competissem com os portugueses, nós assim não alimentamos a questão judaica, era o que o governo dizia. Independentemente de eu considerar... Não alimentamos no sentido de não temos mais um fator de perturbação na sociedade. Perturbação, exatamente. E o que é interessante é que uma ditadura que até tinha relacionamento com a Alemanha nazi e um relacionamento económico e comercial fundamental até para o esforço de guerra nazi, é interessante como é que depois conseguiu sobreviver à conta dos refugiados, de uma certa forma. Claro que depois os aliados ocidentais começaram a dizer, bom, não é bem assim. Havia quem quisesse, inclusive, condecorar Salazar pelo que é que ele tinha feito pelos refugiados. Exato. E o Campbell, portanto, o embaixador, disse assim, não, até porque fez muito pouco e fez o que tinha a fazer e fez, então, muito menos do que tinha a fazer. Não, fez muito menos do que tinha a fazer e veio, mais tarde, beneficiar daquilo que outros tinham feito contra a opinião dele. Absolutamente, isso é a grande ironia. E conseguiu, sobretudo, manter o seu regime. Exatamente. Também a Espanha, mas a Espanha foi mais complicado porque estava mais isolada politicamente a nível internacional, não entrou, por exemplo, na NATO. Civil. E tinha sido a Guerra Civil, com o apoio dos nazis e dos fascistas. Agora, o caso português é muito curioso porque não só entra imediatamente na NATO, portanto em 49, quando é fundada a NATO, como tem alguns problemas depois na ONU, nas Nações Unidas, mas também entra em 55, e desde logo o seu regime pode continuar, porque os aliados ocidentais... O Mário Soares tem um exemplo muito interessante, ele estava no Aljuba em 49, e por qualquer razão deixaram ver que o jornal, porque eles não podiam ler o jornal, o guarda deixou, provavelmente até propositadamente, e ele viu aí que Portugal tinha entrado na NATO. E pensou, pronto, o que nós esperamos dos aliados ocidentais acabou. Pois. Eles não vão fazer nada. Exatamente. Mas isso já é um à parte. Um à parte. Irene, mas evidentemente tu és capaz de ser das pessoas que mais tens estudado esse fenómeno. A questão que eu te coloco agora é as conclusões, as observações e o que tens produzido em termos de conhecimento científico sobre os refugiados nessa época. Hoje, quando olhas para a situação dos refugiados na Europa,
ou melhor, como é que a Europa tem lidado com a questão dos refugiados, o que é que vês de repetição ou de diferente? É impressionante as repetições. Olha, por exemplo, os Estados Unidos, que introduziram vistos muito rigorosos, que só podiam entrar, ao fim e ao cabo, os intelectuais e artistas de cinema, cientistas, músicos por aí fora, sociólogos, pronto, e investiram até muito neles, ok? Mas a razão pela qual eles tinham vistos e uma política de entradas muito rigorosa e muito fechada era precisamente o facto de poderem vir espiões alemães, porque o judeu alemão não se distinguia do outro alemão, não é? Claro. Da chamada comunidade nacional. Só o Hitler é que os distinguia. E isso é muito curioso, porque quando se falou da Síria e de outros países da África e do Médio Oriente, o argumento é que viriam terroristas. E que, portanto, era muito perigoso. Portanto, isso é completamente igual. E hoje o argumento é atenção que vêm os terroristas. Absolutamente. Quando nós percebemos que os terroristas são pessoas que há décadas vivem nos seus países onde se encontram. E são profissionais, pronto. E têm até competências, até às vezes muito maiores do que aqui, não é? E depois vêm fazer trabalhos. E isso também me lembra, porque, por exemplo, como os refugiados não podiam, por exemplo, alemães não podiam trabalhar em Portugal, alemães ou polacos, ou o que fosse, o que é que eles fizeram? Começaram também por ter aqueles empregos clandestinos, tipo vender bugigangas à porta das pessoas, a bola de Berlim, que é muito interessante, que certo. É copiada da bola de Berlim, berlinense. De Berlim. De Berlim, só com um creme diferente. Foi introduzida por refugiadas que faziam em sua casa o bolo e depois vendiam aos outros, e inclusive à comunidade alemã não refugiada. E, portanto, esse tipo de coisa... Nós temos as mulheres sírias a fazerem mezê exatamente, e a progredir em restaurantes. Aliás, restaurantes, vou só dar um exemplo. Depois, aqueles que não tinham vistos iam para residências fixas. Por exemplo, para a Coria ou Figueira da Foz. Não eram internados, nem estavam em prisão, mas não podiam sair dali sem autorização da PVDE, que era a assessora da PIDE. Ora, o que é que elas faziam? Precisavam de comer e trabalhar. Tinham o apoio das organizações, mas precisavam de arranjar um pouco mais. E a Greta Freeman, que eu conheci muito bem, o seu marido, vieram da Áustria, judeus austríacos, em 1938, e o que é que eles fizeram? Começaram a cozinhar para os outros refugiados. Mais tarde ficam em Portugal e no pós-guerra têm aquele Chave de Ouro, que depois se torna muito conhecido ali no Rossio, o restaurante, e introduziram um bife, que acho que era, eu nunca comi, porque já foi há mais tempo, que acho que era uma receita maravilhosa, e eu conhecia e perguntei, e é capaz de dar a receita? E ela disse, jamais darei. Já tinha outro, pronto, já estava reformada. Portanto, houve um comboio com os judeus do Luxemburgo que não entrou em Portugal e que eu também, em coautoria com outra pessoa, fiz um livro sobre isso, em novembro de 1940, com 300 judeus a bordo, não entraram em Portugal porque não tinham também vistos considerados regulares. E o que é que aconteceu? O comboio foi recambiado para Espanha e, portanto, para a França ocupada, e 50 deles, alguns conseguiram fugir, mas 50 deles foram parar a Auschwitz e até Treblinka. Portanto, foram assassinados no chamado Holocausto, ou a Shoah, que eu prefiro o termo Shoah. E aí também eu vejo o que se passa, por exemplo, no oceano. Aquela coisa, no mar Mediterrâneo. No mar Mediterrâneo. Sim, agora dizer que o mar Mediterrâneo transformou-se num cemitério humano com uma responsabilidade da comunidade internacional. Exatamente, ao não poderem entrar, ao arriscarem a vida, como também já na altura também se arriscava, evidentemente, não entrar, porque as pessoas não sabiam muito bem, não havia televisão, não havia informação, o que é que lhes iria acontecer em Espanha ou em Portugal. Depois ficavam agradavelmente surpreendidos, sobretudo em Portugal, porque, ao contrário do blackout, quando a guerra já tinha começado nos países de onde fugiram,
havia montras, havia luzes. Supermercados com comida. Bom, supermercados em Portugal não havia. Não havia, sim, nessa altura não havia. Mercearias. Sim, mercearias. Mas pronto, mas eles, pela primeira... há muito tempo que não viam tanta comida, tanta coisa. Pronto, e ficaram, sobretudo, agradavelmente surpreendidos com o que eles disseram, a ausência de antissemitismo. Ora, outro aspecto que, com esta chamada vaga, e que até chamaram crise, não é? Crise de refugiados, sim. De 2015, não é? Que é talvez o ano. Sim. Com a Síria, com a guerra na Síria. O próprio racismo que existe nas próprias e que é potenciado pela extrema-direita. Sim, claramente, a extrema-direita, o crescimento da extrema-direita em países como a Hungria e no centro da Europa teve muito a ver com, e mesmo noutros países, como com fenómenos talvez com uma dimensão mais reduzida, mas na própria Alemanha. E a Grécia. Na Alemanha, na Grécia. A Alemanha, a AfD, que subiu à custa dos refugiados, à custa da política de abertura de Merkel para receber refugiados. É assim que cresce a AfD. Mas hoje nós somos confrontados com os refugiados da Hungria. Da Ucrânia. Da Ucrânia, peço desculpa. Sim. Somos confrontados com os refugiados da Ucrânia que chegam à Europa, mas sente-se na Europa uma atitude de muito maior tolerância relativamente aos refugiados ucranianos que teve relativamente aos refugiados sírios ou do Iraque. E inclusive nesses países onde introduziram muros, autênticos muros para esses refugiados sírios e líbios não poderem entrar, que é o caso da Hungria e da Polónia. Ora, estes países agora estão ali mesmo ao lado e são os que mais recebem. E que pedem solidariedade da União Europeia e tiveram e têm solidariedade dos países ocidentais. Eu muitas vezes, quando se discute a questão dos refugiados, que é uma questão muito quente, digamos, no debate europeu, dou o exemplo, por exemplo, neste debate, nas escolas e assim, quando nós olhamos para a imagem da chegada dos europeus, dos vindos de países terceiros, do Iraque ou da Síria, agora da Ucrânia, e víamos a chegada de europeus a Marrocos, por exemplo. Portanto, evidentemente que a Ucrânia vai criar uma situação nova, até parece que a União Europeia tem estado aberta aos refugiados. Exatamente. Não tem. É claro que não. Abriu agora com a Ucrânia e bem, e espero que a experiência da Ucrânia deixe a capacidade da União Europeia de receber outras comunidades de refugiados. Absolutamente, porque isso vai até... O distinguir vai contra a União Europeia e todos os valores da União Europeia. E todos os valores da União Europeia, Exatamente. Os valores da solidariedade. Absolutamente. Mais do que os valores, evidentemente que é contra os valores, mas há legislação internacional sobre a matéria, sobre os direitos dos refugiados, há legislação europeia e, como eu costumo dizer, de facto, eu diria que a única coisa que é preciso mudar é o Acordo de Dublin. Sim, mas exato. Esse é muito limitador, embora se percebeu agora com a Ucrânia que há uma forma de ultrapassar o Acordo de Dublin. E depois há aquela história, desculpa interromper, claro. Que lembrei-me agora, que me fez sempre muito constrangimento, que é o que se passa na Turquia. Ou seja, a Turquia receber, ser paga por isso, para manter ali refugiados, que é para eles, ao fim e ao cabo, não passarem para além da Hungria. Depois também a questão da Grécia. Pronto. Também é que há países muito diferentes uns dos outros. Em Portugal, nós pouco sabemos, ou não se sente, a questão dos refugiados sírios, porque vieram poucos. Eu devo dizer que visitei um campo de refugiados na Grécia. Sim. No Porto Pireu, próximo de Atenas. No momento quente, digamos, da chegada dos sírios à Europa. Sim. E discutimos no Conselho aquilo que nós chamamos Turkey Facility, que foi um fundo que foi criado, um fundo fiduciário que foi criado para financiar a chegada de refugiados sírios à Turquia. Porque é preciso ter em conta que este fundo não financiou as autoridades turcas. Aliás, a Turquia continua a dizer que a União Europeia não tem cumprido o seu compromisso, porque este financiamento vai diretamente para as organizações que
que recebem os refugiados. Olha, eu, por exemplo, isso acho que a Turquia tem conseguido fazer passar essa narrativa. Exatamente, que não é é real. correta. Mas eu devo dizer-lhe, Irene, que foi dos primeiros temas sobre os quais tive que tomar posição quando era membro do governo na União Europeia e, digamos que só aderi a essa ideia Sim. a partir da altura em que era o governo grego do Syriza que pedia. Ok. Portanto, é preciso, Já era o percebi. desespero do governo grego, E que de facto percebe-se? percebe-se perfeitamente, como uma vez numa reunião que tivemos, na mesma altura que visitámos o campo de refugiados, estivemos com o presidente grego na altura, que depois de pedir para saírem os intérpretes e os jornalistas e ficar só com os 8 ministros e secretários de Estado socialistas dos assuntos europeus, nos disse: eu só peço que olhem para o mapa. E, portanto, foi só essa atitude, esse pedido dos nossos colegas gregos, do Syriza, não era da direita, era da esquerda. Sim. O Syriza é o nosso bloco de esquerda, digamos, Eu sei. que pediam para nós criarmos aquela facilidade. E nós tivemos depois uma reunião com o ministro turco, que hoje é o ministro dos Negócios Estrangeiros, já na altura era responsável pelos assuntos europeus. Não gostámos da reunião, evidentemente, e o que se passou a seguir só veio confirmar o facto de nós não termos gostado da reunião, mas esse apoio à Turquia resultou do pedido da Grécia. Muito e pela bem, minha olha... parte, e sei que outros colegas meus tiveram mesmo daquelas decisões que nós aceitamos porque nos é mostrado a evidência de que é necessário. E enquanto a Grécia estava a ver os benefícios, nós estávamos a ver, evidentemente, as dificuldades. Exatamente. Mas, portanto, para terminarmos, só gostava de agradecer à Irene. Posso só dizer uma coisa? Sim, claro, com eu todo aqui, a história, não quer dizer que a história evite desgraças futuras. Não, mas aprendemos muito. Mas é muito melhor saber o que já se passou, até para percebermos de que forma é que nós podemos derrotar ou combater a extrema-direita e as suas narrativas. E acho que a questão da educação, que não é única, mas que dos Estados de Direito europeus, acho que é muito importante que isso seja focado. E, por exemplo, em Portugal é crítica a questão dos refugiados. Nós já fomos refugiados. Ou seja, já houve refugiados. Houve imigrantes, claro, mas também houve refugiados. Houve refugiados, claramente. E isso foi fundamental para os portugueses. E os portugueses agora devem se comportar dessa forma. Também como alguns os apoiaram. E a questão... eu agora estive agora... Diga. Eu agora estive no Luxemburgo e achei muito curioso, porque o Luxemburgo tem cerca de 1/6 da população é portuguesa. E porquê? Porque eles próprios decidiram abrir à imigração portuguesa, italiana e espanhola. Porquê? Porque era católica, assim como o próprio país. Ora, esse aspecto que com a Ucrânia, evidentemente, funciona bem, digamos. Esse aspecto é um aspecto decisivo para separar o comportamento da Europa relativamente aos refugiados sírios e aos refugiados ucranianos. E não pode. É isso que não pode acontecer. Diz o Tratado da União Europeia a não discriminação em função, entre outras coisas, das opções religiosas. Absolutamente. E isso é que é o principal. Muito obrigada, Irene. Muito obrigada por teres agradeço participado neste debate sobre a Europa. Muito obrigada.